Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o administrador Sandro Souza. E pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco a respeito de indicadores econômicos, tá? Seja na consultoria administrativa e contábil, seja na consultoria técnica em consórcio, né, módulo 2, seja no módulo 3, consultoria imobiliária, seja no módulo 4, consultoria de viagens, ou seja no módulo 5, consultoria de crédito, é muito importante que a gente saiba diferenciar os principais indicadores econômicos, tá? Para que a gente possa ser apoiado numa tomada de decisão correta, tá bom? Os indicadores que nós vamos conversar hoje são basicamente quatro, tá? IGPM, INCC, IPCA e taxa Selic. Pessoal, vamos conversar pelo IGPM. Vocês podem ver, o IGPM de abril ele ficou em 0,61, perdão, 2,73, tá? Ou seja, o indicador ele veio de um negativo em fevereiro de 0,73, de um positivo de 0,52 para 2,73% ao mês, né? No mês de abril. O que isso quer dizer? Que o índice geral de preços o índice geral de preço de mercado ele teve um aumento expressivo em abril. E por que foi esse aumento expressivo, pessoal? Devido aos eventos da guerra aí, né? Tudo encareceu nesse interim. O próximo indicador é o INCC, tá? Só lembrando, o IGPM, ele é um indicador utilizado para repactuação dos contratos de aluguel, basicamente, tá bom? Então, se você tem um contrato de aluguel onde está vencendo esse mês e você vai precisar reajustar, apesar do INCC de abril ter dado 2,73, o acumulado dos últimos 12 meses ele está em 0,61, tá? Então, só vai sentir quem for renovando os contratos lá para frente, tá bom? O próximo, pessoal, é o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, tá? Esse índice ele teve um aumento grande agora em abril também, tá? Ele está num acumulado de 7,52 e de 0,26 ele passou para 0,59 agora em abril. E esse indicador ele é muito utilizado para reajustar aqueles parcelamentos que a gente faz em imóveis na planta, tá bom? E ele também é utilizado para reajustar as parcelas de consórcio de imobiliário, tá? O próximo indicador, pessoal, é o IPCA. O IPCA, nós não temos o dado de abril ainda, porque ele vai ser fechado ainda essa semana, né? Ele é divulgado no mês anterior, no mês posterior. Então, ou seja, em maio nós vamos conhecer o dado de abril, tá bom? Então, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, ele está em 4,14, tá? E no ano, 1,92. E esse mês foi para 0,80, saiu de 0,70 para 0,80. E o desse mês, esse aqui é o de março, quer dizer, né? E o desse mês a gente vai saber ainda esta semana, tá bom? E por último, e não menos importante, pessoal, é a taxa Selic. Vocês podem ver que a taxa Selic é a taxa geral da economia, tá? Então ela baliza aí tudo que é de CDI. Então, por exemplo, quando você contrata aquele CDB do banco para ver seu dinheiro render, ele depende de render a taxa Selic. Se a taxa Selic estiver alta, o CDB vai render bastante. Se a taxa Selic estiver baixa, ele vai render menos, tá bom? Então, na minha concepção, o Selic é o mais importante de todos, porque ele vai balizar o quanto que nosso dinheiro vai render em aplicações do DI, tá bom? E aqui, pessoal, basicamente uma tabela da onde a gente vai ver o IGPM, o mês de referência e qual que é a data de divulgação. A mesma coisa para o INCC, a mesma coisa para o IPCA e a mesma coisa a taxa Selic. Sempre lembrando,
IGPM e INCC são índices calculados pela Fundação Getúlio Vargas. IPCA é pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a taxa Selic é resultado das reuniões do Comitê de Política Monetária e tem suas datas de divulgação aqui nessa tabela, tá bom? Sempre lembrando, pessoal, consultoria Pense como Empresa, módulo 1, consultoria administrativa e contábil. Deixem suas dúvidas aí sobre indicadores que teremos o grande prazer em responder. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso e paz.